Fala, meu povo! Hoje a gente tá aqui pra falar sobre Band the Cage, o do Bendão pros mais íntimos. Sim, o trailer já saiu tem alguns meses, mas pra falar a verdade eu só comecei a me importar com o Band agora. Eu joguei o Dark Revival e meu amigo, muito bom mesmo. Tá legal, vamos lá. A proposta principal da nova continuação do Band é se passar ao mesmo tempo que The Dark Revival se passou. É como se a gente pegasse outro ponto de vista sobre os acontecimentos. E pra falar a verdade, eu acho que eles já fizeram The Dark Revival pensando no The Cage, porque eu fiquei muito confuso enquanto eu tava jogando. Deixa eu te explicar. Se você por algum motivo ainda não jogou The Dark Revival e não viu nada e quer jogar algum dia, sai do vídeo porque eu vou te dar um spoiler a partir de agora. A lore inteira de Band The Dark Revival se consiste no Wilson tentando dominar todo aquele mundo de Tim. E pra ele fazer isso, ele primeiro precisa fazer duas coisas. Impedir que o ciclo da máquina se reinicie e derrotar o Ink Demon. E ele estava caminhando muito bem pro objetivo dele. Para concluir essas duas etapas, ele primeiramente construiu os Keepers, que são os robôs super apelões, meu Deus. E esses robôs faziam outras pesquisas e também eram o exército dele para counterar outras criaturas de tinta que apareciam por aí. Enquanto ele não conseguia derrotar o Band, porque segundo ele é poderoso demais para matar, ele conseguiu uma forma de enfraquecer a partir de umas máquinas que emitiam frequências que bagunçavam os poderes dele. Por isso que surgiu aquele Band pequenininho lá que vocês viram nos trailers, em todo lugar. Eu posso trazer direitinho pra quem não manja numa história só do The Dark Revival, mas ele também prendeu o Cycle Breaker. E essas são as pessoas que sabem como quebrar o ciclo da máquina de tinta, ou já quebraram ele em algum momento. E ele não podia deixar alguém que simplesmente sabe como romper todo o progresso que ele fez. Entre esses Cycle Breakers a gente tem o Henry Stein, que é o protagonista de The Ink Machine. Curiosamente, essa é a primeira vez que a gente tem um design oficial dele em Band. A Audio encontra ele, conversa um pouquinho com ele, mas ele fala no final que não quer sair de lá e prefere ficar lá dentro. E nos é revelado no fim do jogo que o Wilson queria a Audrey dentro do mundo de tinta porque ele precisava dar uma dela para dar uma vida a uma criatura que seria capaz de matar o Ink Demon. E eu não vou dar todos os detalhes aqui porque eu quero fazer um vídeo somente para isso, porque tem muito mais coisa para falar, muito mais coisa mesmo. Concluindo, as coisas dão errado, o Ink Demon e a Audrey acabam se fundindo e se tornando Monster Ink Demon, que é aquele bicho grotesco lá de não sei quantos metros. Inclusive, falando nisso, o design dele tá muito superior ao do primeiro jogo. O Band e a Audrey ficam dividindo consciência dentro daquela criatura gigantesca lá dentro. Ela acaba assumindo por alguns minutos. Enquanto ela assume, o Henry Stein aparece e fala pra ela como que ela pode quebrar o ciclo pra se libertar daquele mundo de tinta. E até ela conseguir pegar o projetor pra quebrar o ciclo, a Alison aparece, o Sam Lawrence aparece também do nosso lado. Depois desse rebuliço todo, eu vou conseguir chegar no ponto que eu quero. Como é que eles sabem que a Audrey tá dentro daquele monstro gigante? Em nenhum momento ela fala. Na verdade, eu acho que ela nem consegue falar. Todo aquele diálogo entre ela e o Ink Demon só aconteceu dentro da cabeça dela. Enquanto eu tava jogando, eu tava muito curioso, tipo, como que eles sabem que eu tô aqui? Como que eles já estavam todo mundo posicionado pra fazer o que eu tô querendo fazer, entendeu? E finalmente, vai ser sobre isso Band the Cage, essa é a proposta dele. O que a gente sabe até o momento, meu povo, é que além de se passar dentro dos olhos de Henry Stein, também vai se passar ao mesmo tempo que Dark Revival. Eu não sei dizer pra vocês se a máquina de tinta é um mundo infinito, aparentemente sim, porque é um grotescamente gigante. A gente já tem algumas fotos sobre lugares novos que vão aparecer, então sim, o lugar é absurdo. Eu acho que sim, o Ink Demon vai estar bem presente em Band the Cage, porque em um certo momento de The Dark Revival ele desaparece. Que é a parte que a Audrey tá dentro das instalações do Wilson, até porque se ele chegar lá perto, ele acaba enfraquecendo e virando aquele Band pequeno ali. Falando mais sobre as fotos, a gente consegue ver esses inimigos aqui que são bem curiosos. Muita gente por aí falando que é uma mistura de sangue, tinta, carne e tinta, mas eu acho que não seja isso, até porque a gente nunca viu uma coisa parecida em Band. Band The Dark Revival foi criado com muitos elementos de RPG. Coleta de itens, habilidades, coisas que você pode construir, reforço de habilidade, melhorar as habilidades que você já tem. Dá até pra melhorar a sua arma que você tá usando. A minha aposta aqui é que eles estão tentando fazer algum tipo de inimigo elemental. Por exemplo, ele te bate, ele te dá um efeito diferente, você pega fogo. Pera aí, meu povo, calma lá que eu vou fazer um disclaimer aqui. Você tá falando que eu demoro de 3 dias no futuro agora. Primeiramente, é Sing Sang, eu tô errado. Tá literalmente escrito na página da Steam. O aniversário de Band da Ink Machine chegou depois da produção desse vídeo. Então os desenvolvedores, pra comemorar isso, postaram essa foto aqui. Ele me parece ser um boss, mas eu posso estar errado. E por último, eu tava analisando algumas fotos de Band the Cage e comecei a reparar no machado. Na mesma hora, eu lembrei que esse machado tava preso lá naquela salinha dos Keepers. E sim, ele realmente tá lá dentro. Porém, no final do jogo, antes daquela boss fight final, o jogo te deixa livre pra você fazer o que você quiser nele. Se a gente volta lá, o machado não tá mais lá. Isso nos mostra que o Henry Stein passou lá pra pegar ele. Vamos voltar pro vídeo. Eu acho que eles não vão abandonar ele. Antes de você comentar aí, sim, eu vi aquele post dizendo que a classificação indicativa do jogo vai aumentar, que ele vai ser mais agressivo, mas eu não imagino que eles vão puxar pra esse lado. Eu acho que eles vão fazer coisas bem parecidas com o que Pop Playtime fez nesse capítulo, porém, ainda assim, sendo time. Então, minhas apostas pra esse jogo vai ser que o Henry, em algum momento, vai de novo encontrar a Alison, vai conversar com ela, fazer amizade, etc. Ele vai estar do lado do Sam Lawrence dessa vez. Sam Lawrence,
ligado? É um negócio que eu já queria desde Ink Machine. Já que ele te ajuda no finalzinho, não é possível que ele vai lutar contra o Henry, não dá. Tem um negócio que aconteceu no The Dark Revival que pode ser abordado no The Cage. Eu não vejo muita gente falando sobre isso. Sendo mais específico, no The Dark Revival, a Giant Corporation recuperou a máquina de tinta nos pós-créditos. Eu não acredito que o jogo vá abordar isso, já que a proposta dele é se passar no mesmo momento que The Dark Revival. Sendo assim, ele já tem munição suficiente para fazer Band The Cage e um próximo jogo para falar o que aconteceu com a máquina de tinta. Se ela foi destruída, o que aconteceu com ela. Eu ando no futuro aqui mais uma vez, desculpa. Eu tava em cá com o Neo ontem e do nada ele virou pra mim e falou: "Você sabia que vazaram mais 2 jogos de Band?" Gente, eu vou deixar ele explicar aí pra vocês. Opa, eu sou o Link, tô passando aqui para falar que 2 jogos de Band foram vazados. Sim, você escutou certo. Criadores de Band acabaram sem querer deixando vazar 2 títulos novos de jogo. Então, além do Band The Cage, iremos ter mais 2 jogos de Band, que serão Band The Silent City e Band Lone Wolf. E esse Band Silent City, ele já foi vazado faz um bom tempo, pelo que eu vi, já faz 9 meses. E eu não vi ninguém tocando no assunto. Sim, ele já tem até um trailer, que ele foi deixado em público por um tempo, no dia que vazou. Eu acho que eles deixaram em público sem querer, mas depois eles deixaram privado. O trailer mostra um pouquinho do jogo e mostra um pouquinho da fase beta do jogo. E também tem esse Band Lone Wolf. Eu acho que vai ser a continuação de Boris Dark Survival. Aquele joguinho de Band que a gente controla o Boris em vez do Henry. Ah, mas do Link, como que esses Bands vazaram? Bom, o Band Lone Wolf vazou porque apareceu uma página da Wiki, sim, da Wikipedia aí na internet, com esse Band, e depois os criadores foram confirmar que é verdadeiro. E sim, é verdadeiro, é oficial de Band, foi confirmado pelos criadores. E o Band Silent City, eu não faço a menor ideia. Pera aí, Link, eu vou fazer o disclaimer do disclaimer aqui, rapidão. O trailer é uma versão beta da beta que tava dentro do canal do Demet. Ele tava não listado dentro do canal dele, que é um dos criadores do jogo. E por acidente ele acabou deixando esse vídeo público por alguns minutos, mas isso já foi o suficiente pro povo ir lá e baixar, foi isso. Quando vazou, os criadores acobertaram muito o caso do vazamento do jogo para ninguém saber. Ou o jogo foi cancelado, pelo menos eu não sei, não tivemos mais nenhuma atualização até agora. Só lembrando que o trailer desse jogo tem 2 minutos, tá, gente? E eu tenho uma teoria sobre esse Band, já que ele vai se passar em uma cidade. Esse Band tá bem cartunesco, não vou mentir. Esse Band eu acho que ele vai puxar pra uma coisa meio diferente. A teoria é de que esse Band se passa depois do Dark Revival. Ele seria uma continuação. Depois que a Audrey e aquele Bandinho foram para o mundo real, eles acabaram fazendo uma fenda entre o mundo de tinta e o mundo normal. Assim, as criaturas de tinta vindo para o mundo normal e corrompendo. E assim sendo, Band Silent City. Mas é só uma teoria. Deone, é com você agora. Recentemente eu fiz uma enquete aqui no YouTube perguntando se vocês gostariam de ver um vídeo sobre a história de Band e ela foi muito bem. E muito provavelmente eu vou trazer ela, mas enfim, o meu nome é The One e até a próxima.